Olá, gente, tudo legal? Eu me chamo Amarildo Silva e já está começando, desculpa aí o horário, está começando um pouquinho tarde, o Tamo em Casa de hoje, para nós falarmos de futebol, para nós falarmos, é claro, de quem já jogou bola no profissional, quem está iniciando a sua carreira. Claro que eu estou falando, e para quem assistiu a chamada de vídeo, sabe de que eu estou falando de pai e filho. Né? Deixa eu colocar eles aqui na tela, e aí a gente já faz um negócio aqui bem bacana, porque eu vou inserir aqui, primeiro pai, né? O meu amigo Anderson Palheta. Fala, Palheta, tudo bem, meu irmão? Fala, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aí eu vou também inserir aqui o filho dele, né? Garoto que há pouco disputou a Iber League e que não tem nem 10 anos, né, Paleta? O teu filho. Não, ele completou 10 Já? já. Tem 10 de setembro agora. Certo, olha, eu quero cumprimentar o João Paulo Verli, ele está ali no interior do Espírito Santo, tem uma página também que fala a respeito de futebol, dos esportes, transmite jogos. Valeu desde já, obrigado pela tua participação. Ô Palheta, vamos começar por ti, né, cara? Porque quando eu trabalhava na Rádio Rio Mar, eu acho que até no Amazon Sat, eu cheguei a cobrir jogos do Palheta, jogando aqui pelo São Raimundo, jogando pelo Fast Clube, jogou por mais de 2 equipes aqui do futebol amazonense. Hoje ele encerrou a carreira como profissional, tem 36 anos. Palheta, vamos falar um pouquinho de ti, e aí no decorrer da entrevista a gente vai falar também do teu filho, do Lucas Teixeira. Te apresenta, Palheta. Tu é de Itacoatiara, tu é filho de Itacoatiara. Tu é de Itacoatiara, da cidade, ou tu é de uma vila de Itacoatiara, como é o caso do Jack Chan, que é ali de uma vila vizinha. Eu acho que até o Bazinho não é da capital, né? É de uma vila Não, vizinha. somos todos de lá. Eu sou de Itacoatiara. Sou de Itacoatiara mesmo, sou do bairro do Iraci. Moro ali perto do. Eu moro do lado do Flora de Mendonça. Eu morava, né? E agora eu moro aqui em Manaus. O Bazinho era de Itacoatiara também, né? Morava na Pissarreira. E como é que surgiu o futebol para ti, cara? Como é que surgiu o futebol na tua carreira, rapaz? Cara, foi paixão, né? Eu já começava nos meus estudos, eu sempre gostei de educação física e é ali que a gente consegue praticar futsal, essas coisas mais que envolvem, que onde tinha bola eu tava pelo meio. Foi ali minha paixão. Eu comecei a ver os jogos dos nossos amigos, né, que faziam parte na época, o Ronimar, finado Bazinho, né, que agora recentemente faleceu, né, Regis e outros itacoatiarenses que jogavam já profissional naquela época, que para mim já era, eu queria estar eu já queria ter um objetivo, já queria ser um Bazinho da vida, um Ronimar, eu me espelhava nesses caras, sabe, eram uns caras que eu queria ser quando eu fosse chegasse na minha fase adulta, ser um profissional igual eles. Ô, Lucas, tem uma foto que tu tá com teu pai. Tá bem pequenininho ainda, miúdo, ainda nem jogava. O que tu sabia do teu pai quando ele jogava? Tu tem alguma lembrança? Eu acho que não, Não lembra nada não do teu pai, rapaz? porque eu desde pequenininho acompanhava ele, desde 7, 8 meses eu acompanhava ele, minha mãe me levava, eu ficava lá torcendo por ele quando ele jogava, ia jogar lá em fora. Me Ou em diz uma outros, coisa. Pode falar, pode falar. ou em outros estados, ou quando ele ia para outros cantos para jogar bola também. Aí eu ia junto com ele. Ô, Paleta,
Ele começou a jogar, como é que foi? Porque ele te acompanhava nos jogos? Ou era daquele tipo de garoto que jogava mais na rua e aquilo ali começou a dar gás para ele? Conta, Não, como é que foi? pior que aqui não tem lugar para ele para brincar, para jogar bola, marido. Entendeu? Aqui não tem um campinho, não tem. Ele começou no projeto social, né, do Roberto Dinamite, conhecido aí no futebol amazonense, Dinamite, popular Dinamite, né? Que ele começou a praticar ali, jogar todos os domingos, ele ia para lá, pequenininho ainda, tal. E o pessoal botava ele para jogar e ele garantia, né? Foi aí, então o gosto dele realmente pelo futebol. Mas ele já me acompanhava desde pequeno aí, ia nos estádios, apreciava a família toda aí, ele estava lá pelo meio. E o gosto dele foi então mais ainda quando ele começou a participar desse projeto social que o Dinamite tem lá no bairro dele. Olha, Aí ele tá, pegou o encanto de verdade. tá. Olha, o Guga Calado. O Guga está em Jabotão dos Guararapes. Ele é torcedor do esporte. Está lá em Pernambuco. A propósito, nós estivemos na terça-feira, essa semana, o VAR da Crônica, com meu amigo Adedson Leite, por questão de saúde, mas ele volta na próxima terça-feira comigo, 7 da noite, hora de Manaus, 8 na hora de Pernambuco, o VAR da Crônica, com os amigos da Crônica Esportiva no país. Então, quer dizer que ele jogou lá na quadra de Santa Luzia, com o Ocival, o pai do Dinamite. Esse aí mesmo, esse foi cara. Esse aí que era o cara que se cantou realmente por ele. Foi através dele. Aham. Foi através dele que ele me falava, né? Olha, tem que acompanhar teu filho, tem que fazer um trabalho com teu filho, porque teu filho tem futuro, ele é um menino bom. E aí, então, foi então que comecei a fazer uns trabalhinhos com ele extra, né? Aí comecei a bater na bola com ele, ele tinha prática realmente. Aí foi então, ele chegou onde ele chegou através do projeto do seu Ocival lá, do Dinamite lá. Ô, Lucas, ninguém vai saber do que eu vou te perguntar, não, tá? É segredo meu, teu e do teu pai. Ninguém vai saber. Quem é que é mais chato lá no treino? É o Ocival ou o Dinamite? Eu acho que era o principal. Eu te perguntei isso porque o Ocival ele sempre estava ali no pé do Dinamite quando ele era garoto, né? E o Dinamite nem sabe, quase desistiu com 18 anos, 17 para 18 anos, quase desistiu do futebol. Agora, Paleta, tu surge lá em Taquatiara, tu já foi direto pro Penarol, rapaz? Não, cara, foi assim, eu participei de algumas peneiras, né, que teve aqui em Manaus na época, né? E eu vim para cá para fazer a peneira e passei. Aí na peneira eu fui pro Flamengo, né? Na peneira do Flamengo eu passei, e aí eu passei um bom tempo para lá. Aí de lá eu na época, não sei se você já ouviu falar no Wagner, aquele lateral que jogou aqui em Manaus, que Sim. morreu por lá com doença. É a microfonia, eu acho que tá chegando perto aí o teu menino ou não? Não. Aí de lá, né, nessa trajetória que eu passei lá pela base do Flamengo, aí eu já fui encaminhado pro Vagninho. O Vagninho achou um clube que jogava profissional. Aí foi então que surgiu, né, meu clube profissional foi lá em Minas Gerais. Isso tu fosse pro Rio de Janeiro? Isso eu já fui pro Rio de Janeiro, já fiquei na base do Flamengo, passei um bom tempo nos juniores do Flamengo. Mas isso aí foi assim, foi sem empresário, sem nada, sabe? Foi com Deus e a coragem. Mas, né, Aí, hoje em dia já é mais fácil, né, marido? Hoje em dia as vitrines estão tudo abertas aí para os garotos e muito empresário aí tá voando direto aí em cima de talentos aí para levar para outros times aí locais. É verdade.
Aí tu foi para Minas Gerais para que time, rapaz? O Fabril. Aí eu assinei contrato profissional, meu primeiro contrato profissional foi pelo Fabril, lá em Minas Gerais. Aí ainda joguei, eu acho que umas 3, 4 vezes ainda, aí de lá. Minha passagem estava marcada, eu não podia marcar, que eu não podia desmarcar, que eu não conhecia nada na época, né? Aí eu vim para Manaus, aí meu primeiro time profissional foi o Fart. Como é que Aqui em foi? Manaus. Como é que foi que tu foi pro Fast? Porque tu sai de Itacoatiara, vai pro Rio, do Rio vai para Minas. Quem é que sabia daqui de Manaus que tu estava lá? Rapaz, só minha família, realmente, só minha família, entendeu? Aí eu tinha alguns amigos aí que já jogavam, como na época era o Bazinho, né? E o Bazinho sempre foi um cara que estendeu a mão aí pros garotos de Itacoatiara, né? Que cedia o espaço, né? Falar, bora lá que tu vai falar que tu vai comigo e tu vai fazer um teste lá, se eles gostaram de ti, deixa que eu resolva a bronca por ti. Ele era um cara assim, entendeu? E aí quem trouxe gente pra cá foi ele, na época, para assinar pelo Fart. Na época era o Miron Fogaça, se eu não me engano, com mais o Domarques Mendonça, na época, se eu não me engano. Isso era o quê? 2004, 2005? Acho que era por esse ano aí, eu não estou lembrado. É bom tu lembrar o Bazinho, porque ficou marcado só o lado negativo do Bazinho, né? Claro, fora a qualidade técnica dele. Mas quem não conhece a história do Bazinho só vai lembrar do Bazinho envolvido com entorpecente, né? Mas das vezes que eu conheci o Bazinho e a oportunidade que eu entrevistei o Bazinho, e quando falava de base, garotos que estão surgindo, eu vi uma vez o Bazinho chamar a atenção de 2 garotos. Quer o que da vida? Vamos lá, guri. Tá com medo de quê? Então, quem não conhece o Bazinho, jamais ia imaginar de que o Bazinho fora de campo, ele não gostava que os garotos mais jovens fizessem coisa errada, não. Isso, ele dava chamada. Verdade. Ele dava chamada. E fica na lembrança somente o lado do Bazinho. Ah, o Bazinho não soube aproveitar a vida. Não, ele foi um cara que... Eu convivi com ele, Amarildo. Eu convivi muito com ele em Itacoatiara, até mesmo jogando profissional por aqui. E, cara, para falar a verdade, cara, ele era um cara que eu cheguei a ver, né? Ele usava as coisas dele. Mas, cara, ele de nenhum jeito, de nenhuma maneira, ele oferecia para meninos mais novos. Entendeu? Tu tem que falar, tu tem futuro, tu tem que estudar, tu tem que jogar, cara. Tu tem que ter uma oportunidade para jogar, tu tem que ficar pronto, porque tua hora vai chegar. Ele falava assim, entendeu? E outra, ele não deixava outras pessoas humilhar qualquer outro garoto, não. Não gostava. Ele se metia, ele aquele jeitinho dele lá, cara, esse cara marcou muito a minha vida, foi um cara que me ajudou bastante a surgir no futebol amazonense. Eu agradeço muito a ele, vou levar ele pro resto da minha vida. Hoje, então, eu fico até emocionado de estar falando assim dele, porque eu convivi bastante com ele ia na minha casa, eu ia na casa dele, eu conheci os filhos dele. Hoje tem um filho dele que já está no mesmo caminho. Os filhos dele são todos craques, todos. E tem um que já está jogando a Copa Verde aí, se eu não me engano, é o Lucas também. É um menino que eu peguei no colo na época, velho, que eu gostava demais daquele menino, mas, cara, tem uns talentos demais esses mini filhos dele, cara. Então, o Bazinho marcou muito a minha vida, muito mesmo. É um cara que abriu espaço para mim, que estendeu a mão, que me levava para os cantos e falava, ó, vou te falar o que tu pode e o que tu não pode, entendeu? Eram os caras que falavam, ó, tu tem que colar naquele cara ali é sangue bom, aquele cara... E era o seguinte, ele falava o seguinte, por mais que ele tivesse o vício dele, se ele falasse que aquele cara, olha, aquele cara tem vício lá, aquele cara ali não presta pra ti não, aquele cara ali tu não fala só o básico, oi, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, isso era o básico que ele falava, e mais não se mete com ele não, ele apontava as pessoas boas para que o cara andasse com ele. Eu lembro de uma passagem, foi um jogo em Itacoatiara,
E eu me dava com o Bazinho. Não era de ter um convívio fora de campo, mas o Bazinho ele era muito, pelo menos comigo. Nunca me negou uma entrevista. A gente, antes do jogo, conversava, trocava muita resenha, tinha muita resenha, e depois do jogo. Aí, um dia em Itacoatiara, eu não sei qual foi o zagueiro do Nacional que deu uma chegada forte no lateral do Penarol. Deu uma chegada forte. Ou foi Penarol ou Farte? Eu sei que foi o zagueiro do Nacional. Aí o Bazinho se meteu na frente. O Bazinho, todo mundo sabe, o Bazinho era pequeno. Ele era arrancado, mas era pequeno. Aí ele chegou com o zagueirão e disse assim, procura alguém do teu tamanho. Aí terminou o jogo e disse, Bazinho, o que tu quis dizer com isso, cara? Tu já viu o teu tamanho? Eu disse, mas eu não vou deixar o moleque sem engolir, não, pois eu não não. Entendeu? Eu sou mais experiente, então não posso deixar o moleque na fogueira. Eu cheguei para cima do zagueiro, se mete com alguém do teu tamanho. O Bazinho batia abaixo do peito do cara e defendeu o garoto. Era um garoto Não, que estava subindo da base. Eu acho que foi do Penarol. Esse papo tu tem com teu filho é uma curiosidade minha. Tu alerta ele, tu dá conselho pro Lucas? Cara, eu dou direto conselho para ele, cara. Só que é o seguinte, né, marido? Ele tá na idade que ele tem coisa que ele vai fazer da cabeça dele, né, marido? Até mesmo a gente, como profissional, quando a gente está jogando, a gente lembra que o professor chega lá fora e olha, tu vai fazer isso, isso e aquilo. E quando chega lá na hora, a gente não consegue fazer. Imagine ele que está começando agora, mas ele tem uma cabeça muito boa, é um menino obediente, sabe? Ele tenta fazer os acertos que eu errei, né? Para ele não ir no mesmo caminho, prestar bastante atenção nos treinamentos, entendeu? Ele é um menino bem ouvido mesmo, ele gosta de aprender, né? Não é à toa que hoje aí, com a idade que ele tem, é um menino que se destaca, né? Nos campeonatos sub-11, sub-12. É verdade. Eu falei isso para o Palheta, quando nós estávamos narrando os jogos da Iber League, primeiro jogo que nós fizemos, aí nós vimos o camisa 17. Não sabia que era filho do Palheta, não, juro. Não sabia. E estava eu e o Olavo Dantas, como comentarista, narrando o jogo. Sapar o jeito do 17 jogar. O garoto joga cabeça erguida, de maneira elegante, seguro, aquela coisa toda. Aí o Palheta um dia me parou e disse, rapaz, meu filho está jogando aquela coisa toda, e eu esqueci o nome do filho dele. Juro, esqueci. E não sabia que era teu filho, o Lucas. Não sabia. E fiquei muito feliz, porque você foi um atleta que acho que faltou oportunidade para ti. Né? Eu converso isso muito com alguns colegas da imprensa de fora, e quando eu digo de fora, de outros estados e até mesmo países vizinhos, que a gente tem um grupo que fala dos valores que estão surgindo na base, da Colômbia, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Guatemala e por aí afora. E todos eles são unânimes em dizer, cara, hoje a rede social, a internet, num estalo de dedo, pode fazer o garoto aparecer para quem ele quiser. Diferente de 15 anos atrás, pouco mais de 10 anos, aonde você tinha que bolar um DVD, nem DVD mais, acho que teu filho nem sabe o que é DVD. Antigamente, é tudo na rede social, então você edita o vídeo, coloca lá no Facebook ou na rede social e pronto. Na época do Palheta, acho que o Palheta é daqueles que tinha que gravar no CD, né? Mandar o CD pelo chinelinho. E o chinelinho tá ferrado. Se ele não encontrar outro jeito, acabou o CD. Agora, Lucas, outra pergunta que é segredo meu, teu e do teu pai, e da sua mãe que está aí perto, está acompanhando o programa. Teu pai pega no teu pé? Quem é que pega mais no teu pé? É teu pai ou tua mãe? Eu acho que é mais a minha mãe. Por quê? Porque tem vezes que eu faço, tipo assim, eu tô jogando bola, aí tipo, eu erro alguma coisa, aí a mamãe já vai lá, tipo assim, me corrigir e tal.
Aí o papai também, ele já vai lá me corrigir, mas também não é tão assim, não. Tem vezes que ele me deixa mais à vontade, tem vezes que ele vai lá fazer, tipo assim, tem que fazer isso e aquilo. Aí eu vou lá, tem vezes que eu faço e tem vezes que eu não consigo fazer. Que nem o papai disse ainda agora. E Palheta, a tua esposa, ela dá sugestão no jogo para ele, assim, antes do jogo, olha, tem que fazer Mas isso. ela dá muito, mano, porque ela é professora de educação física, né? Legal. Então, eu dei muito certo com ela porque ela gosta, né? Até hoje, gosta de futebol e sempre me acompanhou em todos os jogos. Tinha jogos que eu falava para ela não ir, entendeu? Ó, tá chovendo muito, pra cá a estrada tá ruim. Pensar que não, lá estava lá na arquibancada assistindo o jogo. Aí Ela eu chegou falava, grávida pro jogo? Só uma curiosidade. Ela chegou, a tua esposa aí, barriguda pro jogo? Porque a minha no trabalho, minha esposa não gosta de ir, mas quando ela teimava, ela ia e disse, não, vou contigo e pronto. não, É, ela ficava brava quando eu não queria levar ela no ônibus da gente, que sou eu, os jogadores, ela queria voltar no ônibus. Eu não falava, eu tinha que pedir do técnico para mim ir com a minha esposa, para me voltar com ela no ônibus de linha, né? Não no ônibus de jogadores. Ela ficava Entendi. brava, mas por que você não quer mostrar? Mas lá tem uma lei, você é jogador. É para jogador, não vai nenhum familiar, não vai entrar mulher, não vai entrar filho, não vai entrar ninguém, é os jogadores. E botar isso na cabeça dela era difícil. E ela vai para o estádio, quando ela vai para o estádio, ela passa do começo ao fim, gritando pro Lucas, é gritando pro Lucas, é gritando, é gritando. E eu sento bem distante, tu vê que eu tava narrando ali os jogos, e eu tava lá do lado. E o jogo rolando lá embaixo e eu aqui em cima. Eu não gosto de falar nada para ele, cara, porque lá dentro quem vai resolver é ele, né? A gente só dá aquelas sugestões ali para ele não, sabe, ficar esperto, ficar ligado no que está acontecendo dentro de jogo para não errar. Mas é difícil, né? A Cadma Palheta está dizendo, é verdade. É minha irmã lá de Itacoatiara. É mesmo? É, foi o que eu falei, o Agora, pessoal lá de Itacoatiara já tá. tá lá abraço aí pro assistindo pessoal. no celular dela. Como é que é, Lucas? Ela deve estar bem assistindo no celular dela lá, a nossa É live. verdade. Ô, Cadmo, obrigado, tá? Ô, Palheta, me diz uma coisa, quem é que... É uma curiosidade minha, acho que de vários internautas, quando se trata do pai e da mãe, envolve o filho, né? No caso, o Lucas. Quem é que Uhum. fica mais nervoso? Porque futebol, a minha esposa ela tem medo, né? Tudo que é esporte de contato, ela tem medo. Ela pensa logo que vai acontecer o pior. Então, se pudesse, ela colocava. Enrolava ele em atadura igual uma Todinho. múmia, colocava protetor no cotovelo, protetor no joelho, protetor em todo lugar, com medo dele se machucar. E eu disse, ó, tem que deixar a coisa fluir, acho que tem que ter preocupação. Lá no fundo, claro que eu fico, né, a Não, gente fica preocupado. Quem é que é mais cuidadoso ou fica preocupado quando ele está jogando? É você que já jogou ou é tua esposa que acompanha sempre da arquibancada? cara, eu acho que quem fica mais nervoso é minha esposa, que a mão dela fica melada, o pé dela mela, ela soa pela mão, pelo pé, cara. Acredita? Ó, é até uma deselegância, a gente está citando o nome dela. Se ela quiser aparecer, coloca ela do teu lado aí, por favor. Não, ela não tá do meu lado, não. Ela foi lá pra cima, ela tá lá em cima. Ela não. Se ela quiser falar, fica à vontade. Não, Agora, Palheta, aí tu jogasse no Fart, jogasse no Penarol, tu passasse Penarol, quais foram os outros clubes? joguei pelo Grêmio Quarense, pelo São Raimundo, Rio Negro, Sul América. O último foi o Sul América. Qual foi o clube que... Qual é o clube que te traz, assim, que tu tem melhores recordações, melhores momentos? Rapaz, o São Raimundo. São Raimundo, eu acho que foi um time que eu me identifiquei, né, bastante, porque até então
além de estar jogando profissional, ainda tinha idade para jogar juniores, já teve oportunidade de jogar juniores com outros amigos aí da minha época, como o Darlan, Catatá, o Brenner, e outros amigos, Lacraia, o Dionísio, né, que falaram, e outros aí, cara. Então, São Raimundo foi um time que eu me identifiquei e que eles abraçavam os jogadores como se fosse, sabe, não tem palavra para São Raimundo, cara. Eu me identifiquei demais com São Raimundo. Eu joguei, todo respeito por outros times, né? Faches, Rio Negro, Sul América, mas eu me identifiquei demais com São Raimundo. Vamos falar para o público, né? Porque a gente está falando da tua carreira, mas quais são as posições que tu atuaste? Porque tu não tinha uma posição fixa, eu lembro. Né? Vamos lá. Cara, eu joguei de lateral, joguei de volante, joguei lateral direito, lateral esquerdo, Meio de de campo, volante, de meio atacante. campo. Olha aí, ó. Fazia tudo. Zagueiro, tudo eu fazia. Ele jogou de meio de campo e atacante também, Lucas? Hã? Ele jogou de meio de campo e atacante? Aonde tu viu Tipo isso? assim, oi? Qual foi o time que ele jogou, rapaz? Ah, foi vários, né? Papai, se duvidar, todo mundo conhece ele no Amazonas. É verdade. É verdade. Porque o tanto que ele já passou, é um monte de gente que conhece ele. Ô Lucas, Porque ele tem muitos amigos que ele fez no futebol, né? Através do futebol. Muito deles. E Lucas, qual é a lembrança que tu tem quando teu pai jogava? Tu tem alguma lembrança assim tua? Que se tu pudesse, tu entrava em campo, tem algum lance que aconteceu assim que te marcou? Que tu chegou depois do jogo e falou, olha, mamãe, aconteceu isso. Lá com o papai, acertaram ele. Então ele fez esse gol, ele fez essa jogada. Outro chegou com ele e falou? Ai, tio, acho que não, porque eu não me lembro muito do papai jogando. Eu só me lembro de algumas coisas, mas eu não me lembro muito do papai jogando assim, tipo assim, fazendo gol ou levando falta. Assim, eu não me lembro, não. Ou o papai fazendo falta, assim. Eu não me lembro, não. Não, né? E Palheta, por que tu resolveu parar? Tu tem 36, né? 36. Sempre foi um cara que se cuidou, pô, fininho. Né? Sobrava em campo. Rapaz, pois é, marido, como tu falou aí, né, a pergunta do meu filho, eu jogava em algumas posições porque eu tinha uma boa recuperação física, né, me cuidava, como você tá falando, e, cara, eu resolvi parar o futebol amazonense porque depois que eu arranjei minha esposa, que eu teve os filhos e um trabalho fixo, eu vi que não dava mais para mim estar treinando de manhã e de tarde, sabe? Estar no mesmo nível dos meninos que estavam surgindo, entendeu? E vinha jogador aí de fora, mas, cara, lógico, né, que dava para jogar ainda, ainda dá, né? Só que eu via que para mim mesmo já não tinha mais aquela motivação que era de antigamente. Porra, tem que me cuidar, vou jogar profissional, tem que, sabe? Eu não tinha mais aquele tesão, né, para jogar de novo. Então eu resolvi me afastar. Mas oportunidade não me faltava, né? E sempre surgia um convite aqui e ali, mas devido ao futebol amazonense não ter aquele profissionalismo, né, com os atletas, isso aí desanima muito mais, sabe? E acaba a gente desistindo de vez de jogar futebol. Para mim já foi mais fácil devido ao trabalho, né, que eu já tinha.
E Paleta, em se tratando de treinador de futebol, qual é o nome ou quais são os nomes que tu pode dizer assim, esse treinador foi importante na minha carreira, esse treinador aqui, eu aprendi com ele quando era comandado por ele, um cara que me ensinou muito, eu passei a entender um pouco mais de futebol com ele, ou com eles. Cara, teve vários, olha, vários mesmo, mas eu acho que eu seria ingrato de não falar desse cara. Esse cara, sem dúvida, era um cara que sabe que quando não dava nada certo para ti, ele olhava e falava, pô, tu tem potencial, cara. Vem cá, o que tá acontecendo? Por que que tu tá fazendo isso? Entendeu? O que que eu posso fazer para te ajudar? Ele passava confiança pra gente, cara. Se fala do Carlos Vinck, né? Que na época do São Raimundo, que jogou aí pela seleção lateral, e era um cara que passava confiança pra gente, cara. Não só para mim, mas para todos os jogadores. É um cara que ele sabia levar o jogador e sabe, o jogador jogava por ele ali, dava sangue pela camisa. Cara, era um puta de um treinador, cara. Eu gostei demais de atuar com aquele cara, ó, Carlos Vinck. O Luiz Carlos Vinck, lembrando, foi lateral direito do Internacional, lateral direito do Vasco, seleção brasileira. Meado dos anos 2000, ele trabalhou aqui em Manaus, trabalhou no Compensão, trabalhou no São Raimundo. Eu acho que passou pelo Grêmio Quariense também. Passou. E depois... Então, esse treinador é muito conhecido, né? Pelo visto. Como é que é? Ele já passou pelo Internacional, pelo Vasco, pelo monte de time. Acho que ele deve ser bem conhecido, então, né? Era lateral direito, jogou no Internacional, jogou no Vasco, quando o Vasco... Contra? Não, foi lateral direito do Vasco. Ele foi, Viu, Lucas? E quando o Série B não existia para o Vasco. B era de bicampeonato. Não existia Série B no dicionário do Vasco, não. O Vasco tinha timão. Na época do... E olha que eu não sou vascaíno, mas tem que reconhecer. Luiz Carlos Vinck jogou... Foi a verdade. Na época de 80, 70, o Vasco era top. Ô, Paleta, tu torce para que time, Paleta? Eu vou já perguntar do Lucas também. Vou dar uma chance do Lucas pensar aí. Cara, eu gosto do bom futebol, viu, marido? Eu gosto, assim, de assistir o jogo do Flamengo, mas não sou uma pessoa de fanático, sabe? Eu gosto de assistir todos os jogos, cara. Eu gosto de um bom futebol, mas torcer assim, fanaticamente, eu não tenho, não. Mais um amor, assim, pelo Flamengo, mas não de coisa louca, não. E tu, Lucas? Eu acho que é pelo Flamengo também. Eu acho que eu torço mais pelo Flamengo. Eu acho que é pelo Flamengo. Não, mas eu tenho certeza agora. Tenho muita certeza. Porque também o Flamengo é um baita de um time, ele já tem vários títulos, tem jogadores novos que ainda estão, tipo assim, já começaram a carreira, né? Mas ainda tem um futuro promissor pela frente. Ainda vai vir muitos times. Olha aí, Ivete Paleta, meu pequeno e grande jogador. Quem é Ivete Paleta, Paleta? É a mãe dele. É minha mãe. Minha mãe que é minha... Por que tu não falou? É minha avó. Minha avó. Era pra ter falado isso. Pede a benção da avó, rapaz. Benção, avó. Ô, Paleta, olha, eu jurava que Paleta era apelido, ó. Pegou mesmo, cara. Rapaz, na época do Lacraia, do Catatá, na época que nós jogamos juniores, aí botaram só o sobrenome, pegou o sobrenome. Só me chamava de Paleta, aí pronto, aí pegou o Paleta.
Olha, tem um comentário aqui sobre o Luiz Carlos Vinck, é do Ricardo China. O China deve lembrar do Palheta quando passou pelo Rio Negro. O China é torcedor do Atlético Rio Negro Clube. O China comenta o seguinte, ó. O Luiz Carlos Vinck, ele foi injustiçado no Criciúma pela Série B do Brasileiro, quando foi demitido com uma campanha de 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Uma boa campanha. Hã? Uma boa campanha. Boa campanha, é verdade. Olha, a Cida Marinho, a Cida, o filho dela passou pela escolinha do Flamengo, hoje ela está no Rio. A propósito, a Cida hoje estava na casa do Ney, né? Lá no terreno do Neymar, galera treinando, ela estava lá, o filho dela, que é o Vitor Souza, o menino tem 14 anos, ela se mudou, viu, Palheta? Se mudou de Manaus para o Rio de Janeiro, ela, o esposo dela ficou aqui em Manaus, ela morava ali no conjunto, no Castanheira, atrás do antigo Colégio Agrícola, né? Quem vai para o bairro do João Paulo, na Zona Leste, sabe de onde eu estou falando. Está lá acompanhando o filho dela, já tem contrato assinado com uma empresa. Desejo muita sorte para a Cida e para o Vitor Souza, que é o popular Vitor Rakitic, né? E que ele possa alcançar o seu objetivo. Tem tudo, menino, tem tudo. Rakitic, porque ele é lourinho e tem as características do Rakitic do Barcelona. Obrigado, Cida, pela audiência, está no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe o filho dela aí nessa trajetória. Palheta, eu fiz a citação da Cida e do filho dela. O que o Palheta, né, o que o Emerson e a tua esposa procuram fazer pelo Lucas, né, que está início, ainda é uma criança, né? Tu sabes que ele está numa faixa etária ainda que brinca de futebol, que é a partir dos 14, 15 que você vai começar a perceber se realmente o garoto, agora sim, ele tem, mas a gente nota que ele tem muita qualidade. É um garoto que, eu vou fazer uma pergunta para ele, mas depois, mas tu já vai pensando, tá, Lucas? Em quem esse teu jeito de jogar, tu te inspira em quem? Mas não responde agora não. Palheta, como é que você, sua esposa, a família fazem para proporcionar o melhor, ou cuidar da carreira do filho de vocês, que é o Lucas? Marido, linda pergunta, viu, marido? Cara, a gente faz de tudo, marido, sabe? Porque eu tento acompanhar ele de uma forma que eu não tive acompanhamento quando eu era pequeno, entendeu? Eu não tinha uma estrutura que hoje em dia ele tem. Hoje é mais fácil para ele. Então, na minha época, não era fácil. Entendeu? Como nós estávamos tocando num assunto na final da Iberliga, e o Darlan, goleiro, ele falou, porra, Palheta, vê só, olha o estádio como que tá, velho. Será que essas crianças vão ficar nervosas quando começar o jogo? Essa batucada toda aí, esse pessoal todo soltando foguete. Para nós não tinha isso. Então, hoje, o trabalho que eu passo para ele, diferenciado aí, você viu que não é eu que estou falando, você viu, entendeu? Porque eu sou uma pessoa sujeita, né? Tá falando, porque é meu filho, né, cara? Lógico que eu sou pai, vou falar que ele é um cara aí, arrebenta na bola e tudo, mas eu já não gosto, eu prefiro que as pessoas comentem isso dele. Então, eu faço um trabalho diferenciado, a alimentação dele é uma alimentação, não é das melhores, mas para a idade dele é boa. Ele tem a mãe dele que acompanha ele nos treinos, todos os treinos. Ele tem uma fisioterapeuta que se chama Yasmin, que é a irmã dele, que faz um trabalho extra de recuperação para o corpo dele, sabe? É um trabalho assim de um menino já um profissional, sabe, Maria? E aí, Lucas? Oi, tio. E aí, a tua irmã, o pai acompanha, é ex-jogador. A mãe é profissional de educação física. A irmã, né, Palheta? É fisioterapeuta. A irmã é fisioterapeuta.
que tu tem a dizer sobre isso, ô Lucas? Isso te passa segurança? E muita. Porque tem vezes que os meus jogos, os meus dois pais vão, a mamãe e o papai vão nos jogos. E tem vezes que quando eu me lesiono, eu vou lá com a mana, ela faz uma fisioterapia, aí eu já volto 100% para jogar. Como é o nome Ou eu com o papai, a gente faz uma banheira de gelo. Como é o nome da mana? Yasmin. Yasmin, tá certo. Ô, Lucas, o que tu gosta de fazer na hora vaga? Oi? O que você gosta de fazer quando não está jogando futebol, não está estudando, está em casa, sossegado? Teu pai diz assim, teu pai e tua mãe diz, Lucas, hoje não tem futebol, não tem treino, não tem fisioterapia com a Yasmin. Hoje tu tá livre. O que tu faz? Fora o futebol. Ou vou assistir TV ou vou brincar com o celular do papai. O que tu assiste na TV, rapaz? Tem vezes que eu assisto de paródias, Você Sabia, que é um canal, ou outras coisas aí que tem no YouTube. Qualquer coisa que aparece legal, eu assisto. Tá certo. O Palheta, a partir de que idade? Ele é novo ainda, tem 10 anos, né? É novo. Mas a partir de que idade, na verdade, quais têm sido os desafios seu e da tua esposa com ele? Porque... Cara, marido, no momento, marido, o desafio não tem desafio, velho, assim, não tem nem como te explicar isso, marido, mas é mais quando chega essas competições que é para fora, para São Paulo, para Santa Catarina, para outros cantos. O desafio mais para nós, ainda mais nessa época que nós estamos, nessa pandemia, né, que atrasou muitas coisas e aí tudo aumentaram, né, tudo tá mais caro. Aí o que a gente faz quando chega nessa época? A gente começa a fazer rifa, né, para ver se a gente pode ajudar nas passagens para ele. Porque tem vezes que o acompanhante chega até 5 mil reais. Como acompanhante, né? Tem vezes que o acompanhante fica até 5 mil reais. Aí a gente faz as magias, vende. Aí não faz sucesso, né? Tem vezes que a gente vende todas as cifras, né? A gente distribui para os conhecidos, para eles venderem. Aí assim vai, a gente vai conseguindo. Porque tem vezes que o acompanhante chega até 5 mil reais com o acompanhante. Entendi. Palheta, vai ter uma competição agora, estava me falando que ele está se programando, vocês estão programando para que ele possa viajar. Já tem vocês vão promover uma rifa, essa rifa já está definida. Quando é que você e sua esposa pretendem divulgar essa rifa? Cara, ela, se eu não me engano, ela aprontou hoje esse negócio dessa rifa, né? E aí, logo, logo a gente vai estar divulgando aí pelo WhatsApp, pelos Face, pelas redes sociais aí, para ver quem pode ajudar nessa parte aí, né? Porque hoje, como eu estou te falando, né? É difícil a gente, quando se trata de dinheiro, principalmente passagem para outro estado, né? É mais difícil. Então, a gente vai correr atrás aí do que a gente pode fazer para, de qualquer maneira, ajudar ele, conseguir o sonho dele. Vai ser pela mesma equipe que ele disputou agora a Iberleague? Não, vai ser que a equipe que foi campeão. A outra equipe lá que foi campeão em cima dele. O Vingadores. Inter Academy? Não, Vingadores. A do Vingadores? A primeira vez que ele foi para lá,
Na primeira vez que ele foi para lá, o pessoal do Flamengo tinha uns olheiros lá, aí eles ficaram apaixonados por ele. Aí ficaram naquela de monitorando ele aqui pela escolinha, tal, como ele estava, tudo. E aí agora vamos ver como ele vai voltar agora de novo, né? Espero que ele se saia bem lá para ter uma definição no que vai acontecer. Se você já tiver, a tua esposa tiver o cartaz pronto, me manda depois para a gente publicar no Futebol do Norte, tá legal? Beleza, Maria, deixar. Outra coisa, o Vingadores é o Marinho Tanque que vai? É. Tu jogou com o Marinho, não jogou? Joguei no São Raimundo, no Rio Negro. Grande Muito Marinho. meu amigo. Tá prevista para quando Agora em dezembro. A viagem. A viagem é para agora em dezembro. É futsal, viu, Maria? Futsal, né? Lá é futsal, não vai ser campo, não, vai ser futsal. E Lucas, como é que tá a escola, Lucas? Tá bem. Inclusive, em dezembro já vai começar as provas. Em dezembro começam as provas. Qual é a matéria que você tira de letra e qual é aquela que você bate cabeça? Eu acho que eu bato cabeça, acho que é com ciências, e aqui eu sou melhor, acho que é matemática. Nossa, matemática tu é melhor? Quando eu tinha a tua idade, rapaz, falava em matemática, eu tinha que me aplicar, ó. Se já era o contrário, ciências. Mas, olha, Cida Marinho, deixa eu ver aqui, ela diz, olha, Cida Marinho, um conselho é conseguir um empresário de confiança, pois isso é muito importante na caminhada. Isso é verdade. Verdade. Tu chega a conversar sobre, claro, voltando a reforçar essa informação, o Lucas é um menino novo ainda, 10 anos, mas você e sua esposa já falam sobre isso, ô Palheta, de mais à frente, ou alguém vai cuidar da carreira dele, ou como eu falei para você mesmo, você é jogador de futebol, tu sabe como é que funciona os bastidores, tu sabe como desenrola e enrola. Como desenrola, enrola. Tem que enrolar, eu fui bastante enrolado. Então, tu e a tua esposa conversam a respeito de estar próximo dele ou cuidar dele nessa parte? Cara, eu espero estar acompanhando direto, né, com ele. Eu e minha esposa. Pois a gente sempre está conversando, a conversa aberta, assim, com ela e com ele também, alimentando a cabecinha dele, porque nem tudo é um mar de maravilha, né? Verdade. Verdade. Se tu quiseres falar mais alguma coisa, fica à vontade, tá Palheta? Pois é, então a gente conversa aí bastante, eu converso bastante com ele, sabe? Ele tem uma cabeça bastante aberta, a gente conversa bastante com ele, pergunto sempre se ele tem dúvida, né, para conversar comigo. Meu filho, você tem que se abrir comigo porque eu sou seu amigo. E aí outra, né? Eu joguei futebol, eu só vou te dar os caminhos certos para você acompanhar. Mas então, ô marido, ele tem, eu acho que não sei se você lembra do lá de Fortaleza, aquele Fabinho que veio jogar no São Raimundo, Sim. baixinho. Pois é, esse cara ele se tornou empresário. Hoje em dia ele é o responsável pelo Lucas. Olha, legal. O Fabinho já é responsável por ele. Isso, Fabinho tem, se eu não me engano, ele tem 3 meninos no Internacional. No profissional ele tem Como é o nome, Lucas? O Caio Vidal. O Caio Vidal no profissional já. Que já mandou até um vídeo para mim.
dele. Ele tem um no profissional, no Inter, né? No profissional já, que tem. Vai fazer ainda 19 anos, ainda não tem 19 anos, vai fazer 19 anos, já disputou Libertadores, Copa do Brasil, já disputou um bocado de coisa aí já. E tem dois que tá nos juniores já para subir também pro profissional. E fora É, os é o outros mesmo, jogadores. é o mesmo Fabinho que nasceu na Compensa, jogou no Paraná, acho que Não, jogou no não, Nacional também. Ou é outro? não, esse aí é o Fabinho que ele só jogou no São Raimundo mesmo, ele é de Fortaleza. Eu devo estar confundindo, mas eu acho que eu sei qual é o Fabinho Na época que está. veio com o Leandro Maragon. Lembro, lembro. Mas é assinado. Como foi E, feito? cara, foi assim, no começo eu chegava a postar, né, os vídeos dos meus filhos, tal, tal. Ele mandava mensagem para mim e tal, mas eu não, até porque naquela época que ele veio jogar aqui no São Raimundo, nós estava passando por uma dificuldade meio grande, né? O São Raimundo nós estava numa crise, né? Não sei se você lembra aí, né, que nós estava meio Lembro. uma dificuldade horrível. Então, eles vieram para cá, o Brenner, Catatal, o Leandro Maragon, tal, o Fabinho, e esses caras, Fabinho, Catatal, Brenner, eles trouxeram esposas. E aí o São Raimundo não conseguia, sabe, acolher a família deles. Como quando acolhia, não tinha uma alimentação adequada para eles. Então eu me identifiquei com o Fabinho, o Catatal, o Brenner, me identifiquei com eles tal. Nesse meio tempo aí, viremos amigos. Hoje ele vem para minha casa, eu vou para casa dele, vou para casa do Catatal, ele vem aqui para casa, entendeu? Aí nesse meio tempo aí meu filho começou a jogar, que eu comecei a postar nas redes sociais, ele me mandava mensagem, Fabinho, sabe? Mas eu, assim, eu sempre levava na brincadeira esportiva com ele, mas nunca levei nada a sério. Foi até então que ele me mandou um vídeo do menino lá, do Caio Vidal, que ele levou o menino lá de Fortaleza para fazer um teste lá no Inter, o menino foi aprovado e passou 2 meses nos juniores e no terceiro mês seguida já assinou com um profissional. Aí, cara, ele foi falando todinho tal, que ele estava se tornando empresário, que ele tinha fazido o curso da CBF, tinha passado, e as portas estavam se abrindo para ele, estava seguindo um novo trajetório na vida dele, né? Que era ser esse ramo de empresário. Foi aí então que tudo se encaixaram para o Lucas. E hoje em dia ele vem aqui para casa, eu vou na casa dele, passo férias, e aí nós estamos trabalhando para isso. Só que e nessas categorias de base, nem todas voltaram, sabe? Pelo menos na idade dele ainda não. Se estão voltando as categorias, estão voltando categorias abaixo, assim, como que se possa te falar, meu Deus, a filial à escolinha, entendeu? Não é a escolinha, é a filial à Entendi. escolinha. Voltaram o sub-16, o sub-15, mas até então ainda não teve concreto uma base que já voltou pela idade dele. Tá certo. Ô, Entendeu? Lucas, tem algumas fotos que teu pai me mandou. Tô com ele nos jogos, um troféu. Acho que tem foto dele lá com o Ocival, não tem? Lá no projeto do Tem. Dinamite? Tem. Tem. Tem uma foto que tá eu e minha mãe. Eu acho que eu era bem pequenininho. O troféu era maior do que eu, ó. Na foto que tá aparecendo, o troféu era maior do que eu. Tá ele e a mãe dele? É, Palheta? Nessa É, época, nessa época eu não jogava com meião, eu jogava com uma meiazinha. Não usava com bandeira, jogava com a meiazinha. Galera, filha! Então, Lucas, agora tu vai fazer um histórico da tua carreira. Com 10 anos, tu vai Ah, dizer aonde tu já jogou. foi no projeto Dinamite, aí depois eu fui pro Santos, aí depois eu fui convidado pro PSC, né?
Aí depois eu fui para os Vingadores. Aí hoje eu tô nos Vingadores Futsal e na Intercampo. Para o fim do ano, Palheta, só tem essa competição mesmo? Cara, tem, como eu te falando, a gente tá tocando o nome do Fabinho aqui e a gente tá querendo ver se a gente consegue ir lá, porque a única, eu não lembrei, né, o que estão o Grêmio e o Inter, vamos ver se na época até dezembro se vai dar tudo certo para ir lá, se estiver treinando para ele fazer uma peneira lá. O que vocês acreditam que é fundamental para que ele possa ter, não digo tranquilidade, né? Para que ele possa passar pelos 11 anos, 12 anos, 13 anos, e poder ter uma segurança maior. Essas competições, por exemplo, a Iberliga agora, né? É uma competição que reuniu, vamos colocar aqui, as escolas particulares, projetos sociais, mas eu vi muitos garotos com qualidade. Não foi somente o seu filho, não. Não, Muitos. eu fiquei encantado, marido. Eu fiquei encantado com as crianças, cara, que eu vi da idade dele, outras crianças com 15, 13 anos lá, com muito talento. Nossa, cara, tem muito talento aqui em Manaus, olha. Entendeu? Tivesse uma oportunidade, assim, de cair no mundo empresário, porque acreditado, não, tem muito jogador bom aqui, velho. Acho que pena que ainda não existe time de base assim fora, que tá tipo, vindo dar uma olhada nos jogadores. Só tem algumas vezes que os professores chamam, né, para fazer a peneira, ou eles vêm, eles mesmos fazer a peneira. Aí eles chamam alguns jogadores, vão para fora. Aí tem vezes que até hoje eles estão lá fora jogando bola. Ô, Lucas, me conta uma história dessas medalhas que estão aparecendo aí atrás. Quem são, hein, Palheta? Tem várias medalhas aí com ele. Conta aí pra gente quais são essas medalhas. Rapaz, ele tem aí um bocado de medalha, né? Essa que tá atrás dele só é de campo, aí atrás. E do outro lado é porque não dá para mover, porque é grudado na parede. Tem outro bocado de futsal também. E, tio, peraí que eu vou pegar as minhas medalhas de futsal também. Eu posso Tá ir ali certo? pegar? Pode, você manda. Vai lá, você manda. E a Marino tem também, vai ter agora em janeiro, né? Vai ter a Hyper League, né? Que Ah, vai em ser janeiro agora? é, vai começar a Hyper League em janeiro. O Gel está empolgado, né? Eu conversando com ele, ele está empolgado em levar para o interior. Eu vou ser franco contigo, eu fiquei surpreso, mas fiquei muito feliz. Vou usar o adjetivo que você usou, encantado. Eu fiquei encantado com as crianças. Olha, marido, muitas crianças com qualidade. E, cara, só isso aí, Amarildo, o que tu tá fazendo, Amarildo, vou lhe falar uma coisa. É uma vitrine para esses garotos que estão surgindo, Amarildo. Eu te agradeço de coração. Eu também, como eu falei, já tinha falado para ti, mas entendeu? Tu falou lá na hora que tu tava narrando, tu ficou falando, foi. Tu não, tu acho que tu se esqueceu aí depois, devido ele estar devido ele estar se destacando no jogo, da pra cá, tal, indo no ataque, indo na defesa, chutando de fora. E, pô, aí depois que tu foi se lembrar, né? Mas, pô, cara, fiquei demais encantado. Olha, obrigado de coração mesmo, maridão. Eu acho que a coisa ficou melhor. Eu já mostrei para as medalhas. É porque, primeiro, jamais eu imaginei que era teu filho. Né? Vamos mostrar aqui as medalhas dele? Peraí, Né, tio, eu doutor? vou falar as medalhas que eu passei, que os times que foram campeão. Essa daqui foi a minha primeira medalha, que foi no projeto de Dinamite.
Tava rolando o torneio, aí tava eu, um amigo meu e um goleiro, que eu não conheço. Aí mais três, tá? Essa daqui foi no em Santos, em Ubatuba, São Paulo. Ouro, fui campeão. Copa da Glória, ouro, primeiro lugar. Eu fui campeão pelos Vingadores. Campeão amazonense de campeão amazonense 2019 do PSC. 2020 campeão amazonense pelo PSC. E campeão da Liga pelo Vingadores. Se tiver mais medalha, mostra aí, tá? Espera aí que eu vou pegar de campo, tio. Não, ele manda. Deixa ele à vontade, deixa ele à vontade. Pronto, vamos lá. Ele vai mostrar aqui a... Aí tem atrás dele tem um quadro de medalha só de campo. Essa medalha aí dele só é de campo. A outra que ele mostrou tem um outro bocado pro outro lado da parede que só é de futsal. Veja como a criança é bem natural. É a sua esposa, né, que está ajudando ele ali? É. E Palheta, voltando ao que nós estávamos falando, como... Eu vou ser franco. Eu sempre acredito que há valores aqui no nosso estado, viu? Eu acredito. Mas eu fiquei encantado, vou usar novamente o termo que tu utilizasse, pela idade. Menino de 8 anos, com qualidade, garotos novos que colocam no bolso muito marmanjo, com torcida, com barulho. Os garotos não pipocaram. Personalidade, né, Marisa? Verdade. Olha, tem uma... Campeão amazonense, eu fui campeão com 7 anos, terceiro lugar. Ouro. Foi Campeão ouro. e quarto artilheiro aí, tu foi, né? Terceiro lugar foi contra a Inter. Quarto artilheiro tu foi aí. Ubatuba, terceiro lugar, bronze, terceiro lugar. Copa das Cachoeiras, ouro pela Inter, primeiro lugar. Inter Resende Figueiredo. Gol League, sub-9, pela Inter. Pelos Vingadores, segundo lugar. Gol League. Iraduba Cup, vice-campeão, segundo lugar. Pela Inter. Rio Preto da Apple Cup, segundo lugar, vice-campeão. Rio Preto. Amazonense Cup, primeiro lugar pela Inter. Foi ouro. É ouro. Copa Rei Pelé, 2021. Pelo Santos. 2018, não 2021. Falei errado. E a última, você sabe qual é? O segundo lugar Não sabe, né? Como foi a que a gente perdeu pelos Vingadores, a gente foi em segundo lugar, vice-campeão.
Tá aqui essa medalha. O senhor sabe qual é? Eu sei, sim. Eu sei. Eu fiz questão de deixar na tela cheia, não sei se o Palheta percebeu, você ficou exibindo as suas medalhas, tá bom? O Palheta, eu estou muito feliz de poder ter ouvido a tua história, ouvir a história do teu filho. Eu torço para que ele tenha êxito. Tem uma carreira muito longa, com 10 anos. Ainda vai ter muito. E tem muita medalha, hein? Tem muita medalha, eu torço mesmo. Eu acho que todo o futebol do Amazonas, o futebol da região, ele ganha muito com as crianças que tem por aí. Porque meninos como o teu filho e aqueles que já estão fora do Amazonas, queira ou não queira, eles levam o nome do Estado. E eles representam quem não... No teu caso, que jogou aqui no Amazonas, poderia ter uma oportunidade melhor. Quem não conseguiu ser jogador profissional por algum motivo, e eu conheço vários, tu deves conhecer também gente que passou durante a tua adolescência, que jogaria tranquilamente na tua época como atleta profissional, mas que não teve tanta oportunidade e teve que ou trabalhar, escolher uma outra profissão, ou teve que se dedicar somente aos estudos e aí não conciliava. Tem inúmeros. Então, eu desejo muito sucesso para o teu filho. Essa entrevista revela que você, como ex-atleta que foi, estende da continuidade a essa carreira acompanhando o teu filho. A tua esposa, pela formação em educação física, acompanha ele. E tem a Yasmin, que é irmã, e que está exercendo a atividade dela junto com o irmão. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Peço desculpas se hoje a gente passou um pouquinho do tempo, que hoje, toda sexta-feira, na segunda, quarta e sexta, tu tem uma atividade com a garotada. Aí, se tu quiseres falar a respeito, fica à vontade, tá bom, Palheta? Não, cara, eu que agradeço, Amarildo, essa oportunidade que você está dando para mim e para meu filho, principalmente para o meu filho, né, que está surgindo aí. Espero que ele se dedique bastante aí nessa trajetória que ele escolheu para a vida dele, de ser um jogador de futebol. Não é todos que chegam, né? E ele está num caminho certo aí. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O que eu aprendi, eu vou botar em prática para ele aprender. E sempre, olha aí a medalha. E sempre botando ele no caminho certo aí, mano. Obrigado pela oportunidade, viu, Mário? Obrigado de coração. É isso que você está fazendo aí, abrindo esse espaço aí pra gente. Obrigado aí às pessoas que estão visualizando essa live de coração. Uma boa noite para todos aí. Obrigadão, marido. Obrigado de coração mesmo. O que você está fazendo aí não tem preço. Eu vou ler aqui a mensagem da Cida, que está no Rio de Janeiro, olha. Pois minha vinda para... Oi, Lucas. Pode falar. Não, tio, não quero falar nada, não. Só tá o nome da mulher. Cida Marinho. Isso. Eu vou ler aqui a mensagem dele, aí você pode falar o que você tem para falar. Pois minha vinda para o Rio de Janeiro foi por esse motivo, de poder estar ajudando garotos do Norte, pois estou tendo muito conhecimento aqui. E já estou numa equipe muito boa, pois sei que não é fácil se manter aqui no Rio de Janeiro, pois já trouxe o Juninho de Itacoatiara, que já está encaminhado. Tu conhece esse Juninho, Palheta? É lá da tua terra, de Itacoatiara. Não, eu saí de lá cedo, marido. Eu saí cedo de lá. Juninho... eu acho que eu tinha... Eu saí de lá, eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, marido. Desde lá, então eu vou só lá a passeio. Entendi. Talvez, porque Itacoatiara, mesmo sendo... A cidade cresceu bastante, mas as pessoas que moram em Itacoatiara se conhecem, né? Isso.
O Juninho é um menino, acho que tem 13 anos, 14 anos. Ele foi fazer teste no Flamengo, ficou no Rio de Janeiro. A Cida estava me falando a história dele. Agora, recente, ficou no Rio, ficou a propósito lá no apartamento que está ela e o filho dela, que é o Vitor Souza, o Vitor Rakitic. É um menino que parece que está encaminhado para ficar no Flamengo. Eu torço para que dê tudo certo. E em breve a gente deve estar entrevistando ele, Juninho, e o próprio Vitor Rakitic, o Vitor Souza. Mas, Lucas, eu quero te agradecer, tá bom? Quero agradecer você, agradecer o meu amigo Palheta. Estenda meus cumprimentos aí para sua esposa, para toda a sua família, tá bom, Anderson? E, Lucas, eu vou deixar você sozinho na tela. Você vai falar as chamadas considerações finais. Para quem você quer mandar um alô, um abraço, mandar uma mensagem, para quem você achar que tem que mandar. Para sua avó, novamente, que está lá em Itacoatiara. Para minha avó e para minha tia Cadma, que está assistindo aí, né? Queria mandar um alô para a tia Cadma, que está em Itacoatiara, e para minha avó, que está me assistindo. Quem mais? Quem mais? Só para elas duas. Tá certo. E agradecer ao senhor que chamou a gente. Que é isso. Eu que agradeço você, agradeço os garotos que proporcionaram lances espetaculares, que ficaram registrados na página da Arte Web TV, na internet, lá na página do Geo Esporte, na TV Mascate, viu? Que na decisão também foi transmitido pela TV Mascate. Então, ele foi um golaço, né, marido? Que bateu na trave e entrou e o juiz não deu. Olha, cara. Verdade. Acho que tu assistiu, até comentei que foi reprisado o lance. Caraca. Eu até dei um ponto pro árbitro. Que cacetada, bicho. Foi aquela que ele deu no meio do campo, bem dizer, né? Cacetada, a bola deu no trave, entrou no gol e voltou, e o goleiro não marcou. E você fez a reprise, apareceu lá com a bola, foi lá e voltou. Ó. Verdade. Quem foi que olhou mais esse gol foi a torcida do Santos. Ô, Lucas. Ele estava praticamente do lado da trave deles. Ô, Lucas, olha, tá mandando boa sorte aqui. A Cida tá mandando boa sorte para ti, Lucas. Ô, Lucas, qual time... Tia Cida. Qual time que tu tem sonho de jogar? Qual time tu tem sonho de jogar? E qual a tua posição preferida no campo? O time que eu quero jogar é o Flamengo e o Brasil. E a posição que eu gosto de jogar é no ataque. De atacante. Tá certo. Obrigado, Palheta. Obrigado mesmo. Valeu, Manão. Obrigado aí. Lucas, boa sorte, tá bom? Muita saúde. Você Obrigado. tem uma família espetacular. Obrigado. E ó, seus melhores amigos, quem são? Oi? Quem são seus melhores amigos? Futebol, assim? Eu vou falar para ti o que eu falo para o meu filho. Meu filho está bem aqui. Vem aqui, rapaz. Vem aqui, papai. Meu filho está aqui. Isso, está de camisa. Olá, tudo bem? Eu sou o Sami. Quem são seus melhores amigos? Papai? Foi o que o papai falou. Papai, mamãe e vovó. E o próprio Sami. Eu digo para ele, Lucas, o seguinte. Eu falei igual. Eu digo para ele o seguinte. Eu falo desde pequeno, viu, Palheta? Eu digo assim, ó, quem são teus melhores amigos? E aí ele tem isso daí com ele, né? Mas ele esqueceu de falar que é ele. Ele mesmo, o melhor amigo dele, o pai, a mãe. O pai sempre fica com a mãe, né?
Isso. Então, eu desejo sucesso para ti, viu, Lucas? Claro que êxito. Que brincam comigo assim, quando eu não estou sem fazer nada, ou vou lá com eles, ou eles vêm aqui comigo, brincar comigo, que se chama Nicole, Rickson, Rafael e Giovana. Tá certo. São colegas da escola? Não, meus primos. Ah, tá tudo em família, então. Palheta, meu irmão, muito obrigado. Boa noite. Tchau, mano. Fica com Deus aí. Obrigado, marido. Qualquer coisa, pode chegar em contato com a gente aí. Quem tá todo tempo aí disposto a lhe ajudar, viu, marido? Fica com Deus. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade, marido. Você também. Lucas. Um abraço. Valeu. Tchau. Aí, batemos um papo aí com Anderson Palheta, meu amigo Palheta, aí também com o filho dele, o Lucas Teixeira. Garoto joga bola. Eu vou dizer uma coisa para você que acompanha o Tamo em Casa. Eu fui convidado pelo GEL para narrar os jogos da Iberliga. E não imaginava, sabia que eu ia encontrar muitos garotos de talento. Mas me surpreendeu a qualidade, e aí a gente tem que fazer méritos para os treinadores, para os pais, né, que muitas vezes estão ali ajudando o filho, estão ali dando uma ajuda, como chutar bola, ainda mais quem tem um pai que jogou bola, muitas vezes até uma mãe que jogou bola, ou alguém na família. Então, eu quero cumprimentar todas essas pessoas que, nos primeiros passos de crianças, como é o caso do Lucas, além do ensinamento da forma correta de chutar bola, de como correr no campo, de como se postar em campo, principalmente cercá-lo de um ambiente sadio, de um ambiente de amor, de um ambiente de honestidade, né? Que o futebol tem que absorver dessas crianças algo que muitas vezes a gente sente falta, que é a honestidade. Então, as crianças, elas têm essa honestidade, essa simplicidade, essa coisa pura de que é brincar de futebol, se divertir jogando futebol. Então, fiquei muito, muito feliz de ter trabalhado na Iberliga e ter identificado quantos garotos com qualidade. Impressionante, que não deixa eu desejar a nada para ninguém. Vou ficando por aqui. Beijão no coração. Um ótimo fim de semana. Na terça-feira tem o VAR da Crônica com a Adetson Leite. Melhora para o meu amigo Adetson e a Crônica, os amigos da Crônica espalhados pelo Brasil. E na outra sexta-feira nós teremos novamente o Tamo em Casa, com destaque no futebol aqui da nossa região. Tchau, gente. O programa fica no facebook.com/Futebol do Norte e também no canal do YouTube, que você já conhece, esse canal que está aparecendo aí na tua tela. Beijão no coração. Valeu. Tchau, tchau.